Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a este canal, meu canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a Daniel capítulo 8, né, que na verdade ele não ficou bem, Daniel não conseguiu entender parte da visão que ele teve no capítulo 8 do livro. Muito bem, Daniel ele compreendeu toda a visão do capítulo 8 até chegar nas 2300 tardes da manhã. Quando chega exatamente ali, ele não consegue compreender. E agora no capítulo 9 de Daniel, o mesmo anjo Gabriel, que explicou para ele a visão no capítulo 8, a questão do carneiro e do bode com chifre grande, os 4 chifres que saem do bode quando o chifre grande cai, né? E então depois surge um chifre pequeno, e esse chifre pequeno faz guerra contra o povo de Deus, ele sobe até, simbolicamente até o céu, se coloca no lugar de Jesus como mediador, e aqui na terra é feito um falso santuário, fazendo com que o sacrifício que Jesus fez por nós perdesse o valor. É claro que não perdeu o valor, mas essa é a intenção do chifre pequeno, que nós sabemos ser o poder papal, tá ok? Muito bem, então Daniel no capítulo 8 termina sem ele entender a visão. E agora no capítulo 9 nós vamos entender o que foi que Daniel não entendeu dessa visão, não é? Então nós vamos falar sobre as 2300 tardes e manhãs. Veja bem, nós não vamos falar sobre manhã e tarde, mas tarde e manhã. Isso é muito importante para que a gente possa entender o significado. O que é uma manhã e uma tarde? E o que é uma tarde e uma manhã? A profecia nos apresenta tardes e manhãs, 2300. Então o estudo de hoje chama-se as 2300 Ereb Boker e as 70 semanas. Ereb Boker é tarde e manhã. Então as 2300 tardes e manhãs e as 70 semanas. Daniel 8 terminou assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive doente por alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Ora, que visão que Daniel não entendeu? A visão do carneiro e do bode? Ele entendeu. É claro que ele entendeu, era dos dias dele. Quando o anjo interpretou para ele: Daniel, o carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Ele sabia o que era Médio-Persa. Depois ele diz: mas o chifre grande é o rei da Grécia. É o primeiro rei, o rei da Grécia. Então ele sabia o que era o carneiro, Medo-Persa, e ele sabia que era o bode, a Grécia. Ele sabia tudo isso. O que ele começou a ficar espantado com a visão é quando surge o chifre pequeno. Esse chifre pequeno que ele começa a ficar curioso. Porque esse chifre pequeno cresce até atingir o exército do céu. Como pode isso acontecer? Um poder que subiria até o céu, simbolicamente, ele subiria até o céu. Se colocaria no lugar de Deus e aqui na terra faria um falso santuário. Então, aí o anjo, ele vê 2 anjos conversando. Até quando que isso ia durar? Até quando que esse chifre pequeno iria fazer tudo isso, perseguir o povo de Deus, deitar a verdade por terra e não ia acontecer nada com ele? Então o anjo diz para ele: até 2300 tardes e manhãs. E o santuário, qual santuário? O celestial, o qual o chifre pequeno quis deitar por terra, será purificado. Ou seja, quando passasse um período de 2300 tardes e manhãs, que nós sabemos ser 2300 anos, então no céu, o santuário seria restaurado ao seu estado original, onde Jesus voltaria a ser o verdadeiro mediador. Não que ele deixou de ser, mas na profecia ele voltaria a ser, e aqui na terra a verdade seria restaurada. Então, esse falso santuário que o papado ele fez aqui na terra, levantou aqui na terra, com um falso ritual, chamamos de missa, seria restaurado, e o papado perderia
a sua supremacia na questão da falsa doutrina. A verdadeira doutrina viria à tona a respeito da verdadeira mediação. E não só isso, muitas outras verdades depois surgiriam a partir dessa. Então, o que foi que Daniel não entendeu? Ele não entendeu no capítulo 27, no versículo 27 de Daniel 8, que ele diz: espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Que visão? A visão das 2.300 tardes e manhãs. Por quê? Porque existem duas palavras gregas, aliás, hebraicas, para a visão. Primeira é azon, ou razon, não é razão, é razon. Então, essa visão, ela fala de toda a visão. Essa palavra razão é toda a visão. Principalmente na visão que fala sobre o carneiro e o bode. Quando fala da visão horizontal, é razon, ou azon. E existe outra palavra hebraica para visão, que é maré, ou maré, maré, que refere-se às 2.300 tardes e manhãs. Quando aparece essa palavra assim, Daniel fala, fiquei espantado com a visão, essa palavra visão que aparece aqui não é razão, é maré. Então Daniel diz, espantava-me com a maré. Que maré? A maré das 2.300 tardes e manhãs, e não havia quem entendesse. Então ele não conseguiu entender. Então Daniel capítulo 9, que é uma sequência do capítulo 8, Daniel começa assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Daniel, então, começa a entender que os 70 anos do cativeiro babilônico estavam chegando ao seu fim. Estavam ali dois anos e um pouquinho para poder terminar a profecia. Ele entendeu. E aonde é que estava essa profecia? Essa profecia estava em Jeremias 25, versículo 11 e 12, 29 e 10, e também temos em 2 Crônicas, no capítulo 36. Então, o que é que Daniel estava lendo? Daniel estava lendo exatamente isso aqui, ó, que estava em Jeremias 25, 11 e 12 e 29 e 10, que diz: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para a minha boa palavra, tornando a trazer vocês de novo para este lugar. Ou seja, para Jerusalém. Após os 70 anos. E Daniel começa a sua oração ali, né? Falando sobre a profecia que estava se cumprindo, e ele começa a fazer uma oração intercedendo por ele e pelo povo. Daniel aqui foi um tipo de Cristo. Então ele diz assim no versículo 9 de Daniel 3: voltei-me o rosto para Deus, para o buscar em oração e súplicas, com jejum e pano de saco. Então nós temos aqui 3 símbolos de morte na oração de Daniel. Primeiro, jejum. Segundo, pano de saco. Terceiro, cinzas, que era um costume do povo judeu, né? Do povo hebreu daquela época. E então agora, Gabriel, o anjo Gabriel, que ele viu na visão de Daniel 8, ele retorna. No capítulo 9, versículo 20 a 23, eu vou fazer bem resumido, depois você pode ler direitinho na sua casa, diz assim: falava eu, Daniel orando, fazendo aquela oração, pedindo perdão pelos seus pecados, pelos pecados do povo, né, para que Jerusalém voltasse a ser a cidade santa de Deus. Ele diz: falava eu ainda e orava, quando o homem Gabriel veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então nós temos aqui o horário que Daniel ele recebeu a presença ilustre do anjo Gabriel no sacrifício da tarde. Que horas que era o sacrifício da tarde? Era exatamente às 3 horas da tarde.
Então, se ele está falando de sacrifício da tarde, está falando aqui sobre santuário, né? Porque o sacrifício era feito no santuário. Como esse santuário aqui, na visão, que é uma visão futurista, não existia mais, nós estamos falando do santuário celestial. Então ele continua. Ele queria me instruir e disse: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, quando você começou a orar, saiu a ordem, e eu vim, para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, Daniel, e entende a visão. O que é interessante e importante para nós aqui é o finalzinho, que diz: Daniel, você é muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Que visão? Essa palavra aqui é a mesma do outro texto. É maré. Entende a maré, Daniel. Ou seja, entenda a visão das 2.300 tardes e manhãs que você viu e que você não entendeu. Agora eu vou explicar para você esta visão. Só que é muito mais do que isso. E que visão que é essa? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então é essa a visão que Daniel não entendeu. Só que agora Gabriel explica as 2.300 tardes e manhãs, ou seja, os 2.300 anos, com outra profecia. A profecia das 70 semanas. Ou seja, 7 vezes 7, 49, nós temos 490 dias. Como o dia na profecia é anos, assim como as 2.300 tardes e manhãs, nós temos aqui 490 anos. E então ele começa no versículo 24 de Daniel 9. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Olha quanta informação nós temos aqui em um versículo só. Aqui ele fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Essa palavra determinada não aparece no original hebraico. O que aparece ali é cortada. Cortada mesmo. Então, dos 2.300 anos, das 2.300 tardes e manhãs, o que vai ser retirado dela? 70 semanas, que são 490 anos. Você vai cortar. Por que esses 490 anos? Foi o último tempo de graça que Deus deu para o povo judeu. O povo judeu sempre transgredia a aliança, aí refazia a aliança, confessava os seus pecados, voltava, ficava nesse vai e vem, como uma onda do mar. Israel estava em alta, depois em baixa, em alta, em baixa. Então Deus deu um basta para o povo de Israel. Ele disse: Daniel, 70 semanas ou 490 anos estão separadas para o teu povo, que é o povo judeu. 70 semanas, não mais que isso. O último tempo de graça eu vou dar para o seu povo. E nesses 490 anos, eles são para quê? Para a santa cidade, falando sobre Jerusalém, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Outra coisa que aparece na visão aqui, que no original é diferente. Diz assim, em Daniel 9, 24, no finalzinho, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia. Esse termo, selar a visão e a profecia, na verdade é selar a visão e o profeta. E não a profecia, mas o profeta. E está se referindo aqui a Paulo, lá no Novo Testamento. Selar a visão com o apedrejamento de Estevão e o profeta, o apóstolo Paulo, que depois o evangelho, se iria sair da mão dos judeus, iria para a mão dos gentios, através de quem? De Paulo. Paulo era também um profeta, não era somente o apóstolo, era um profeta, tá certo? Então aqui, a santa cidade envolvia a cidade de Jerusalém e o Monte Santo de Deus.
Cessar a transgressão, a medida dos erros dos judeus atingiria seu limite. Dar fim aos pecados, fim das ofertas sacrificais, onde Cristo seria o tipo delas. Expiar a iniquidade, o sacrifício vicário de Cristo, ou substituto de Cristo, traria reconciliação entre o homem e Deus. Trazer justiça eterna, a justiça de Cristo imputada aos santos após a cruz. Selar a visão e a profecia, ou o profeta, a morte de Estevão e o profeta a conversão de Saulo. E ungir os santos dos santos, inauguração do santuário celestial no ano 31. Uma coisa importante aqui, irmãos, como é que eu posso atribuir isso aqui a Antíoco Epifânio, uma profecia messiânica como essa, de tão grande valor? Alguém atribuir isso a Antíoco IV Epifânio? Ah, não, né? Não tem como suportar uma coisa dessa. Quando você coloca essa profecia interpretando como se fosse um ser humano, Antíoco IV Epifânio, sabe? Você colocando, levando ao crivo da profecia, não é aprovado. Não passa ao crivo da profecia. Não tem como. Agora outra coisa, quando a Bíblia diz aqui, no finalzinho de Daniel 9:24, ungir os santos dos santos, ungir santo dos santos não se refere a Jesus. Toda vez que aparecer essa frase, ungir os santos dos santos, está falando sobre o santuário celestial, tá? Agion, que é o santuário celestial. O santo dos santos é o santuário celestial não como lugar santíssimo somente, mas como todo o santuário. Isso significa que no ano 31, no ano da morte de Jesus, após os seus 40 dias aqui na terra, ele sobe ao céu, ele sobe para inaugurar o santuário. Vocês se lembram que quando o santuário terrestre foi totalmente construído, então naquele dia da inauguração, Moisés entrou no Santo dos Santos? Ele entrou no Santíssimo, do santuário como todo e no Santíssimo, e ele ungiu as vestes de Arão e também as mobílias do santuário. Então estava inaugurado o santuário. Ora, se as coisas celestiais se cumprem, se as coisas terrestres eram sombra das coisas celestiais, se o santuário terrestre foi inaugurado, o santuário celestial também seria inaugurado. Se o sumo sacerdote terrestre era Arão, nosso sumo sacerdote celestial é Jesus. Assim como o santuário terrestre foi inaugurado, o santuário celestial também seria inaugurado. Assim como o santuário terrestre era inaugurado com o sangue do Cordeiro, o santuário celestial seria inaugurado com o sangue do verdadeiro Cordeiro, o próprio sangue de Cristo. Então, olhe só a profecia como ela se cumpre. A sombra encontrando o seu corpo. Era o antítipo, o tipo encontrando o antítipo. O antítipo era a cerimônia, o que era terrestre. O tipo, o que é celestial. Tudo bem? Então vamos prosseguir aqui. Então vamos ver o início das 2.300 tardes e manhãs e o início das 70 semanas. São no mesmo ano. Uma nos leva para 1844, o maior período, de 2.300 anos, e a outra nos leva para o ano 34. As duas começam no mesmo ano, 457. Agora, Paulo, como é que você chegou nessa data de 457? Por causa do decreto para restaurar Jerusalém. Daniel 9:25, o anjo diz assim: sabe e entende, Daniel. Ou seja, ele está dizendo, essa visão, essa maré que você não entendeu, vai começar desde a ordem, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Não é só restaurar, mas edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe. Vão se passar 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas, 62 semanas. Quando que começou? Começou na saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando essa saída começou? Nós temos 3 decretos que foram feitos, elaborados com respeito à construção, reconstrução de Jerusalém. O primeiro decreto foi por Ciro, no ano
538, quando Ciro assumiu o poder, né, lá de Babilônia. Então, esse primeiro decreto fala somente do retorno dos judeus para a reconstrução do templo. Não fala reconstrução da cidade. Fala reconstrução do templo, lá em Jerusalém. Você pode ler em 2 Crônicas 36, 23, Esdras 1, 2 a 5 e Esdras 2, versículo 68. Vai falar apenas da reconstrução do templo. Não fala da cidade dos muros. E eu vou explicar daqui a pouco o que significa, qual a importância da cidade dos muros, praça e muro, tá bom? Segundo decreto é o decreto de Dario I. Foi no ano 520 antes de Cristo, não era mais aquele Dario que assumiu com Ciro a cidade, era outro Dario. Então, o decreto de Dario I, que foi no ano 520, confirma o decreto de Ciro. É um decreto confirmando o outro, que fala novamente da reconstrução do templo, que está em Esdras capítulo 6, versículo 3 a 13. Depois temos o terceiro decreto. O terceiro decreto é o decreto de Artaxerxes, que foi exatamente no ano 457 a.C. Nesse decreto já não fala apenas do templo, porque o templo no ano 457 já estava reconstruído. O que é que faltava? Faltava os muros da cidade, a cidade e as praças, para que a Jerusalém voltasse a ser uma capital, tivesse a sua política. Está em Esdras capítulo 9, a capítulo 7, versículo 9, capítulo 4, versículo 12, 13 e 15, capítulo 8, versículo 36, capítulo 9, versículo 9 e capítulo 6, versículo 14, onde apresenta os três decretos, sendo o último de Artaxerxes. Muito bem. Então vamos lá. Por que o decreto de Artaxerxes é o que o que dá o cômputo profético? Por causa dos muros, cidade e a política. Veja bem, na época de Daniel, no Velho Testamento, uma cidade, para ter as suas próprias leis e ser considerada cidade, ela tinha que ter o seu templo, aqui falando sobre Jerusalém, tinha que ter os muros, a cidade dentro dos muros e uma praça. Agora, o que tem a ver muro e praça? Os muros eram para proteger a cidade. Então, se você naquela época andasse por aqueles lugares e visse uma cidade com muros e praça, e os muros tendo o seu portão principal, você sabia, opa, estamos aqui diante de uma cidade que tem a sua própria política, o seu próprio sistema judiciário, as suas próprias leis. Então veja bem, se o santuário em Jerusalém fosse reconstruído e as praças e os muros não fossem reconstruídos, aonde é que o povo de Deus ia ter que ser julgado quando alguém tivesse que ser julgado? Irmãos, eles teriam que sair de lá, do templo, e voltar para a Pérsia, para que, de acordo com as leis medo-persas, eles fossem julgados. E Deus não queria que o povo de Deus fosse julgado com as leis da Medo-Pérsia, mas o povo de Deus tivesse suas próprias leis. Por isso, então, a cidade tinha que ter muros. Então, o decreto aqui era para a reconstrução, não só do templo que já estaria construído em 457, mas a restauração completa, com muros, cidade e política. Agora, por que a praça e as circunvalações e os muros? Porque os juízes, aonde é que eles julgavam? Nas praças e nos muros. Então, quando alguém tinha algum caso para ser julgado, eles iam primeiro nos muros. Ali estavam os juízes para julgar nas portas dos muros. Se a causa fosse muito grande, uma causa complexa, e o juiz do muro não pudesse julgar, ele enviava a pessoa para o juiz da praça. Então, nas praças, tinham outros juízes que julgavam causas maiores. Entenderam? Então, o povo de Deus tinha aonde julgar suas próprias causas.
Então, por isso que o decreto de Artaxerxes é o principal. Os preteristas e os futuristas, eles usam, ou seja, os dispensacionalistas, eles usam o decreto de Ciro, no ano 538. Ora, do ano 538, se você viajar 7 semanas e 62 semanas, você chega ao ano 55 antes de Cristo, não cumpre a profecia, porque a profecia diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe. Ungir é batizar. Então aqui estamos falando do batismo de Jesus, ou seja, do ano 457, no decreto de Artaxerxes, para reconstruir Jerusalém, você viajando 7 semanas, você chega no ano 408, quando Jerusalém terminou a sua reconstrução, 49 anos depois. Depois do ano 408, você viajando mais 62 semanas, você chega ao ano 27, 434 anos. Do ano 428 até o ano 27 são 62 semanas, ou seja, 434 anos. Você chega no ano 27. Por que no ano 27? O ano 27 foi o ano que Jesus foi batizado. A Bíblia diz que o ministério de João Batista começou no 15º ano do rei Tibério César. Tá certo? Então foi ali por volta do ano 27. Então no ano 27, Jesus foi batizado. Tudo bem? Até aí? Então olha só. Vamos agora ver todos os reis da Pérsia para chegarmos até o batismo de Jesus. No ano 538, Ciro domina que invade a Babilônia e destrói Babilônia e passa a dominar. Então o Império Medo-Persa começa a vigorar no mundo. Então depois os reis que nós tivemos da Medo-Persa foi Ciro, Cambises, Dario I, Xerxes, Artaxerxes I, o que expediu o decreto do ano 457, depois vem Dario II, Artaxerxes II, Artaxerxes III, Arces, Dario III, que termina o Império Medo-Persa no ano 331, que a Grécia assume o poder, começa o Império Greco-Macedônio. Vamos ver a ascensão de Artaxerxes. Xerxes foi assassinado por Artabanos, chefe da guarda real, que acusou Dario, irmão de Artaxerxes, de ser o assassino. Artaxerxes mata Dario, Megabizo relata a Artaxerxes o trama de Artabanos e diz ter sido ele o assassino. Artabanos tenta matar Artaxerxes para tomar o trono, mas é morto por Artaxerxes, que ascende ao trono 2 meses depois, no mês de outubro do ano 465, mas tem seu primeiro ano de reinado, que seria em outubro do ano 464. Então nós temos aqui nós falamos aqui sobre algumas profecias que não tem muito valor para nós aqui, para nós chegarmos a esse gráfico das 2.300 tardes e manhãs, tá certo? Olha o que diz Esdras, capítulo 6, versículo 14, sobre os 3 decretos. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram no segundo mandato do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia. Então, quando que se terminaria a reconstrução de Jerusalém? Segundo o mandado de Ciro, Dario e Artaxerxes. Ciro e Dario, reconstrução do templo. E Dario, reconstrução da cidade, com muros, a capital e a própria praça, aonde iria ser julgado, né? Aí depois Daniel diz, né? Depois das 62 semanas, ou seja, depois do batismo de Jesus, no ano 27, seria morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Dilúvio aqui é água, água aqui são povos. Ou seja, aqui fala do exército romano. Não tem nada a ver com dilúvio de água, tá bom? É profecia, é simbólico. E até o fim haverá guerras. Desolações são determinadas. Ele, Jesus,
quando ele se batizasse no ano 27, faria firme aliança com muitos. Quem são esses muitos? Não são todos. Esses muitos são judeus. Por uma semana nós temos 7 anos. Só que na metade da semana, 3 anos e meio depois dessa aliança, que ele começou no ano 27, 3 anos e meio depois você chega exatamente ao ano 31. Fará cessar a oferta de manjar e o sacrifício, ou seja, Jesus seria morto. Sobre as asas das abominações virá o assolador, que são os romanos, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui fala, o povo de um príncipe que há de vir, repetindo aqui Daniel 9, 26 e 27, por termo, o povo de um príncipe que há de vir. Quem é esse povo do príncipe que há de vir? O príncipe era Jesus. Quem era o seu povo? Os judeus. Então, infelizmente, Jerusalém ia ser destruída, depois novamente, através do seu próprio povo. Queria trazer essa maldição para Jerusalém. O príncipe que há de vir, Jesus, a aliança com muitos com uma semana, com a nação judaica durante 7 anos, cessar o sacrifício e a oferta de manjares no Calvário, o assolador, o exército romano. Agora vamos lá, vamos falar sobre essas 2.300 tardes e manhãs, que começaram em 457, juntamente com as 70 semanas, 490 anos. O que representa uma tarde e uma manhã? Eu preciso saber. Para mim chegar a esses 2.300 anos, eu preciso saber o que é uma tarde e uma manhã. Veja bem, o texto não fala 2.300 manhãs e tarde. O texto fala 2.300 tardes e manhã. Uma tarde e manhã, lá em Gênesis 1:5, um exemplo, diz: chamou Deus a luz dia e a treva noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Depois na sequência você vê, houve tarde e manhã o segundo dia. Tarde e manhã o terceiro dia. Tarde e manhã o quarto dia. Tarde e manhã o quinto dia. Assim, para terminar a semana da criação. Então o que é uma tarde e uma manhã? É um dia de 24 horas. Só que na profecia, uma tarde e uma manhã é um dia. Na profecia representa um ano. Nós sabemos que representa um ano. Eu não vou me deter aqui em explicação sobre isso aí, porque nós levaríamos muito tempo. Mas você pode ver, Ezequiel fala sobre isso aí, sobre Números, e Ezequiel fala sobre o que representa um dia na profecia. Representa um ano. Um dia representa um ano na profecia. Quando aparecer símbolos na profecia. Então, olha só, as 70 semanas são cortadas das 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, os 490 anos que Deus separou para o povo judeu são retirados de 2.300 anos. Tá certo? Os 490 anos começam em 457 e terminam no ano 34, que são exatamente 490 anos. Dentro dessas 490 anos, se passam 7 semanas, 62 semanas e uma semana da aliança no final. Então nós temos os 490 anos, nós temos 70 semanas, 62, mais 7, mais 62, 69, mais uma semana da aliança, 70. Então são 490 anos picotados. 49 anos para a reconstrução de Jerusalém, 434 anos até a vinda do batismo do Messias, e depois mais uma semana da aliança que ele fez com o povo judeu, que se encerra no ano 34 com o apedrejamento de Estevão e a conversão do apóstolo Paulo. Tudo bem? Pode estar parecendo um pouco confuso, mas eu quero resumir agora mostrando para vocês no gráfico, né? Não tem como eu apresentar o gráfico aqui ainda, que eu não tenho ainda essa disposição para isso. Com o tempo, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Então vamos imaginar aqui uma linha. No começo da linha nós temos o ano 457 antes de Cristo. Tudo bem? Aqui são 2.300 anos. Do ano 457 a.C., você viajando 2.300 anos, você vai chegar no ano 1843. Mas no cômputo profético não tem como somar o ano zero. Então o que era o que era zero antes de Cristo,
passa a ser 1 depois de Cristo. Então você acrescenta 1. Então nós chegamos a 1844. 457 a 1844, eu tenho exatamente 2.300 anos. Tudo bem? As 70 semanas também começam em 457, que são 490 anos. Então vamos retirar esses 490 anos. Você do ano 457, você viajando 49 anos, você chega ao ano 408, que os anos antes de Jesus diminuíam e não aumentavam, era menos, não era? 457 menos 49 anos ou 7 semanas, nós chegamos ao ano 408. Jerusalém estava reconstruída, a cidade estava totalmente reconstruída. Agora o povo judeu tinha que aguardar o Messias através da fé. Então nós temos um período até intertestamentário do Velho e Novo Testamento que aparece esses 400 e alguns anos que parece que Deus não suscita profeta. Parece que há um vácuo ali. Então é exatamente esse aqui. Do ano 408 antes de Cristo, quando a reconstrução de Jerusalém estava terminada, nós viajamos 434 anos, chegamos no ano 27, no batismo de Jesus no Jordão. Aqui está 1844, está aqui ainda, nós estamos viajando no tempo. 457, 408, 27. No ano 27, Jesus faz aliança com o povo judeu durante uma semana, 7 anos. Se você viajar do ano 27, uma semana, 7 anos, você chega no ano 34. Só que a Bíblia diz que na metade dessa semana, Jesus seria morto. Qual é a metade da semana? Ano 31. Exatamente no ano 31, Jesus foi morto. Mas a aliança era por uma semana. Resta-se ainda 3 anos e meio. Chegamos no ano 34. No ano 34, houve o apedrejamento de Estevão e a conversão do apóstolo Paulo. Então, acabou o tempo de graça para os judeus. Então, o que era para os judeus cumprirem a missão, agora passaria a ser dos gentios. O apóstolo Paulo, o evangelho é retirado da mão dos judeus e entregue para os gentios. Por isso que Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, aonde o evangelho chegou até nós. Veja bem, Deus não rejeitou os judeus por causa disso. Não, a nação, o apóstolo Paulo diz, rejeitou Deus o seu povo? Não, de maneira alguma, Deus não rejeitou o seu povo. Mas a missão que os judeus tinham, eles não cumpriram. Então agora a missão agora passou para os gentios. Então nós temos hoje muitos judeus convertidos ao cristianismo, claro que temos. Mas a missão agora foi dada para os gentios, através de Paulo, pregar o evangelho. E o que aconteceu depois em 1844? Em 1844, o evangelho, o santuário celestial seria purificado, começaria a purificação. Lembra que o anjo diz até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Que santuário? Ora, 1844 não existia mais o santuário terrestre. O santuário terrestre foi destruído no ano 70, cercado no ano 66 pelo general Céstio e destruído no ano 70 pelo general romano Tito com o exército romano. Por isso que fala do dilúvio, né, que invadiu, o exército romano invadiu Jerusalém no ano 70, numa sexta-feira de Páscoa, onde 1.100.000 judeus foram mortos, comemorando a Páscoa dentro de Jerusalém. Mas o povo que compreendeu a profecia havia fugido da cidade. Jesus diz, quando vocês virem Jerusalém cercado de exército, saiba que está próximo à sua devastação. Então no ano 70, o santuário terrestre é totalmente destruído. A profecia aponta agora um santuário superior, celestial. Lembra que o chifre pequeno cresce até atingir o céu? O santuário celestial. O que aconteceu em 1844? Jesus, que era nosso sacerdote do ano 31, quando inaugurou o santuário, Jesus, quando subiu ao céu no ano 31 após sua morte, ele entrou no Santíssimo. Veja bem, Jesus não entrou no lugar santo e ficou restrito no lugar santo do ano 31 até 1844, não. O santuário é dele, ele entra onde ele quiser, é dele.
ele adentra ao santuário, ao Santíssimo, para inaugurar o santuário. Lembra do santuário terrestre que era inaugurado? Foi inaugurado? O santuário celestial também foi inaugurado por Cristo no ano 1844. Ele se apresenta ao Pai ali e inaugura o santuário. Mas o seu ministério profético no Santíssimo só iria dar início em 1844. Ou seja, até o ano 1844, do ano 31 a 1844, Jesus ele permaneceu no lugar santo, fazendo a mediação no lugar santo, como o sacerdote fazia aqui, no sacrifício da manhã e no sacrifício da tarde, tá certo? Chamado no Tamid. Em 1844, ele troca as suas vestes de sacerdote para sumo sacerdote, pega o incensário de ouro, enche de incenso e vai para o Santíssimo, dar início ao juízo. Foi isso que Daniel viu. Em Daniel 7, versículo 9 e 10 a 13, ele diz que viu sendo colocado tronos. Aqui ele está tendo uma visão da sala do trono, no santuário celestial, no céu. Eu vi colocando tronos, o ancião de dias se assenta em um desses tronos. O ancião de dias ficava no lugar santíssimo, na Shekinah. Aí ele diz assim, depois no versículo 13, e eu vi o Filho do Homem que se dirigia ao ancião de dias. Então é Jesus saindo do santo para o Santíssimo, aonde o tribunal é iniciado e se abrem-se os livros. Então o juízo começa. Por isso que nós chamamos de juízo investigativo, que se iniciou em 1844, quando Cristo passa para o lugar santíssimo, então dá início ao juízo. O Pai, como juiz, ele preside o juízo, e Jesus ali como nosso advogado, como nosso mediador. Os livros são abertos e o juízo começa. E o juízo começa pela casa de Deus. Ou seja, por todos aqueles que morreram, que irão ser salvos. A começar com Adão e Eva. Aliás, começa com Abel, que foi o primeiro a morrer. Tá certo? O juízo começa pela casa de Deus. É isso que diz 2 Pedro 4, versículo 17. Se eu não me engano, depois eu vou ver, depois a gente tenta corrigir isso no próximo vídeo. Que é o juízo começa pela casa de Deus. Tudo bem? Então nós temos aqui, irmãos, o gráfico das 2.300 tardes e manhãs, temos 457, início das duas profecias. 2.300 anos e 490 anos. Ano 408, reconstrução de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Ano 27, batismo de Jesus. Ano 31, morte de Jesus. Ano 34, apedrejamento de Estevão. Encerra-se os 490 anos. 1844, a passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo. Existem alguns expositores, tem muita gente que pensa que só os adventistas creem assim. Não. Existem muitos expositores judeus e cristãos que entendem também que as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Nahrawend, da Pérsia, comentarista judeu, já considerava o período de 2.300 dias como sendo 2.300 anos, embora ele entendesse que começasse com a destruição de Siló no ano 942 a.C., mas ele entendia como 2.300 anos. Nós temos Rashi e outros judeus que aplicavam os 2.300 dias a 2.300 anos, é claro, variando o ano do seu início, mas eles entendiam que era 2.300 anos. E temos Isaac Abravanel, que era um judeu, que ele datava também os 2.300 anos como duração do exílio de Roma. Claro que estava errado o cômputo profético, mas eles entendiam que as 2.300 tardes e manhãs seriam 2.300 anos. Tudo bem? Então, irmãos, o que aconteceu no ano 1844? Em 1844 se cumpriu a profecia, a maré das 2.300 tardes e manhãs, que Daniel não entendeu no capítulo 8. Então se cumpriria em 1844, depois de Cristo. Não muito de nós aqui, hein?
a profecia se cumpriu. Então o que aconteceu em 1844? O último tempo de graça está ali. Lembra-se no santuário terrestre, quando o sumo sacerdote terminava a purificação do santuário, ele saía para receber o seu povo e começava ali a festa dos tabernáculos, que durava 7 dias? Muito bem, assim também quando Jesus sair do santuário celestial, ele virá à terra no fim da purificação do santuário para receber a sua igreja. E onde nós seremos levados para o céu, onde nós teremos uma viagem exata de 1 semana, 7 dias, representando a festa dos tabernáculos, onde nós vamos participar da bodas do Cordeiro no céu. Durante 7 dias nós estaremos viajando para o céu. Exatamente 7 dias. Como isso é possível? É possível sim. Tá bom? Isso aí teria que ser outro estudo. Nós teríamos que estudar aqui o chamado buraco de minhoca, que é o Hormol, que é a nossa trasladação para o céu, que durará exatamente 7 dias. Então hoje, irmãos, a partir de 1844, quando a última porta foi aberta, o santuário tinha 3 portas. A primeira porta era do pátio para o lugar, da rua para o pátio. A segunda porta, do pátio para o lugar santo. A terceira porta, do santo para o santíssimo. Jesus hoje está na terceira porta. Quando ele sair, ele vai fechar. E a Bíblia diz, ele fecha, ninguém abre. Ele abriu, ninguém fecha. Mas quando ele fechar, ninguém abre. Então ele sairá. Então a salvação é para todos. Mas nem todos querem recebê-la. Hoje ele ainda ouve as suas orações. Hoje ele ainda intercede por você, por mim, no santuário celestial, no lugar santíssimo. Hoje ele ainda mostra o caminho que você deve seguir. Hoje ele ainda bate a porta do seu coração. Tem 2 coisas, uma boa e uma ruim. Quem bate, ele está batendo. O que é ruim? Muitos não estão abrindo a porta. O que é bom? Ele ainda está batendo. Tá certo? Mas vai chegar o dia em que ele não poderá fazer mais nada por você. Lembra da parábola das 10 virgens? Marcos 13, 35 a 37, ele diz: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Estudem as profecias. Não usem a Bíblia como um amuleto, abrindo no livro de Salmo 91 ou 51 e deixando lá em cima da estante como se fosse um livro que dá sorte. Salmos para dormir. Não usem a Bíblia para isso. A Bíblia, ela foi feita para se estudar. Estudem as profecias. Principalmente as profecias de Daniel e Apocalipse, que estão em pleno cumprimento em nossos dias. A porta que se abriu em 1844 é a última porta. Pegue a sua lâmpada, encha de azeite, pois eis que o noivo está às portas. Não sejam como aquelas virgens nécias, imprudentes, que não estiveram nem aí. Quando o noivo apareceu, elas ficaram desesperadas, querendo acender a lâmpada, né, que representa ali o Espírito Santo, mas cadê? Foi pedir azeite para outras virgens, mas o Espírito Santo não pode ser transmitido, não pode ser dado por medida. Eu não posso dar o Espírito Santo que eu tenho em mim para você. É você que tem que correr atrás. Eu não posso querer o Espírito Santo de uma outra pessoa. Eu tenho que correr atrás do Espírito Santo. Então Jesus termina dizendo: venham a mim. Mateus 11, 28. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, irmãos, você vê que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas, o fio de ouro que permeia essa profecia não são os acontecimentos, reconstrução de Jerusalém, não, é o Messias. Jesus é o fio de ouro desta profecia, porque a profecia apresenta
o batismo de Jesus, apresenta a morte de Jesus, a ascensão de Jesus ao céu e a purificação do santuário celestial por Jesus. Então Jesus é o centro da profecia. Tá ok? Então, irmãos, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Que Deus possa iluminar você. Se você não conseguiu compreender os eventos proféticos aqui na sua cronologia, volte o vídeo e assista de novo, anote os textos que eu passei e estude, tá ok? Que Deus abençoe vocês. Até mais.